Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do meu canal. Que alegria estar com você. Eu estou com você aqui todas as manhãs para liberar uma palavra sobre a sua vida, para orar por você, pela sua casa, pela sua família. Não se esqueça que a oração, ela deve ser o seu primeiro recurso e não a sua última opção. Por isso hoje nós vamos estar orando, declarando um dia abençoado. Eu declaro um dia abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas antes de eu compartilhar com você uma mensagem que está no livro de Gênesis, eu quero que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho das notificações, que é muito importante para que você receba os meus conteúdos. Você que tem sido ministrado aqui com as nossas orações, com as mensagens, os devocionais que nós temos feito aqui toda manhã. Eu quero abençoar o seu dia e eu quero que você receba, seja notificado de tudo que acontece aqui no meu canal. Por isso, se inscreva nesse canal em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma história que eu amo demais, que é a história de José. Uma história que para mim é fascinante, uma história que me inspira demais, uma história que começa ali em Gênesis capítulo 37 e essa história que eu vou contar, ela vai até Gênesis capítulo 41, você pode estar lendo depois capítulo 41, capítulo 42, que é a história de José, uma história tão conhecida. Como vocês sabem, José ele recebeu um sonho, uma visão da parte de Deus, ele compartilhou aquele sonho com seus irmãos, porém José era o filho querido de Jacó. José ele foi um filho muito desejado, como nós falamos ontem. Lembra que no devocional de ontem eu falei que Raquel não podia ter filho? O primeiro filho de Raquel foi José. Então José era um filho muito amado, porque Raquel era a esposa amada de Jacó. Raquel era a esposa que ele realmente trabalhou, se esforçou para casar. Lia era aquela esposa que ele foi obrigado a se casar, enquanto que Raquel era uma esposa amada de Jacó. E quando ela teve José, José foi um filho muito amado, porque foi praticamente como se fosse o primeiro filho do seu grande amor, que era Raquel. Então José tinha um carinho especial pela vida de José, ao ponto dele dar uma túnica para José. E os seus irmãos, a Bíblia conta que os seus irmãos tinham muita inveja de José. E José, quando compartilha o sonho em que ele fala, olha, eu tive uma visão, onde eu via vocês, resumindo o sonho, ele falou assim, olha, eu via vocês todos se prostrando diante de mim. Para resumir bem a história. Fato é que depois desse sonho, José, ele começa uma jornada, ele começa um processo. E a primeira coisa que eu quero te falar hoje é que durante a sua caminhada você terá visões, Deus te dará palavras, Deus trará promessas sobre você, mas você vai precisar passar pelo processo. Só que só acessa a promessa quem está disposto a viver o processo. E José, ele começa então um processo na vida dele. Ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Então ele é abandonado, ele é traído por aqueles que deveriam ter cuidado de José. Talvez hoje você esteja se sentindo traído, abandonado, por aquelas pessoas que deveriam cuidar de você, daquelas pessoas que deveriam amparar você. E é exatamente assim que José estava se sentindo. Abandonado pelos seus irmãos mais velhos. Seus irmãos que deveriam cuidar dele são os irmãos que vendem José. Como é difícil você ser traído por pessoas que você esperava ser cuidado, esperava ser protegido. Mas preste atenção. A Bíblia fala que, ainda que os seus pais te abandonam, Ele jamais te abandonará. Então José começa ali uma jornada, longe da sua casa, longe da sua família, sendo vendido como escravo. José, que era um hebreu, passa então a viver em outra terra, longe da sua família, longe do seu conforto e começa a ser um escravo. Porém, a Bíblia conta que ele vai trabalhar com Potifar. Potifar vê que Deus era com José. Então, existe um favor na vida de José. Por onde José passava, nós vamos ver que ele se destacava. Porque o favor de Deus acompanhava José. Como nós temos dito aqui em outros vídeos, a bênção de Deus, ela vai te acompanhar, e assim era na vida de José. A bênção de Deus estava acompanhando a vida de José. E José passou a servir Potifar, porém ali em Potifar, mais uma vez ele é traído, mais uma vez ele é injustiçado, porque a esposa de Potifar gosta de José, dá em cima de José. José não dá bola para ela, mas ela inventa uma história
dizendo que José tentou agarrar ela e José vai parar na prisão. Veja, José recebe uma palavra e ele começa a viver o pior momento da vida dele. E talvez hoje você esteja exatamente nessa situação. Eu recebi uma palavra, eu recebi uma promessa, mas eu estou numa situação que quando eu olho eu falo assim, nossa, quando é que eu vou viver essa palavra? Quando é que eu vou viver essa promessa? Mas eu estou hoje nesse vídeo, nesse dia 7, para dizer para você que se você não desistir, se você continuar, tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. José vai parar na prisão de maneira injusta, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Ei, não importa onde você estiver, não importa em que situação você estiver, Deus, Ele é contigo. E onde você pisar com seus pés, ali será abençoado. Onde você entrar, você irá se destacar. E isso acontecia com José. José, ele se destacava nos lugares que ele entrava. E ele se destacou na prisão. E a Bíblia conta que ele passou a tomar conta da prisão. Olha só o favor de Deus sobre a vida de José. Até que um dia, um dos carcereiros tem um sonho. E eles não conseguiam entender o que era aquele sonho. Então José interpreta esse sonho. Veja, José estava vivendo o pior momento da vida dele. Mas ele perguntou para o carcereiro, eu estou vendo que você não está bem. E naquele momento, o carcereiro vira para ele e fala assim, eu não estou bem porque eu tive um sonho. Eu estou perturbado com esse sonho. E José interpreta esse sonho. Veja que no pior momento da vida de José, ele continua entregando o seu melhor. Ele continua se preocupando com as pessoas e essa é uma lição que nós precisamos aprender. Que Deus deseja que nós entreguemos o nosso melhor mesmo diante de situações difíceis. Então, esse carcereiro sai da prisão e ele volta a servir ao rei Faraó, assim como José tinha dito que aquele sonho significava que ele voltaria a trabalhar para Faraó. E Faraó, depois de 2 anos desse episódio, Faraó tem um sonho. E esse sonho de Faraó, ninguém conseguia interpretar. Ninguém conseguia falar para o rei o que aquele sonho significava. Então, se lembraram de José. Aquele carcereiro que agora estava servindo o rei se lembrou de José e disse, ei Faraó, existe um jovem hebreu que interpretou meu sonho. Quem sabe não interpreta o seu. E como vocês sabem, depois dessa história, José interpreta o sonho de Faraó. E José se torna governador de Faraó. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, verso 42. Então Faraó tirou do dedo o seu anel com selo real e o pôs no dedo de José, mandou vestir-lhe de roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se ordem, ajoelhem-se. Assim, Faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ei, hoje estou compartilhando a história de alguém que não desistiu no meio do processo, de alguém que foi injustiçado, de alguém que foi traído, de alguém que foi abandonado. Mas ei, ele não desistiu. Ele entregava o seu melhor em cada estação. O Senhor está te falando hoje. Você pode ter sido abandonado, traído, humilhado, injustiçado, mas continue entregando o seu melhor. Continue caminhando, continue perseverante, porque quem não desiste tem testemunho para contar. José, ele dormiu escravo, mas ele acordou governador. José, ele dormiu um prisioneiro, mas ele acordou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Aquela visão que Deus tinha dado a ele aconteceu. Ei, a visão que Deus deu para você vai acontecer. Agora você não pode desistir, você não pode parar no meio do caminho, você não pode ficar preso às ofensas, aos abandonos, às traições. Você precisa seguir em frente, você precisa continuar, porque aquilo que Deus tem para sua vida é muito grande. E aquelas pessoas que um dia não acreditaram em você, ei, a Bíblia conta no capítulo 42 que o povo começou a passar fome, sabe o que aconteceu? Os irmãos vão pedir comida para quem? Para José. Pois é, aqueles que um dia te abandonaram, aqueles que um dia te traíram, são aqueles que um dia vão precisar de você. E Deus sabe que quando você chegar lá,
você vai abençoar, você vai ajudar. Ei, a palavra para hoje é: não desista, continue. A sua vitória está chegando. Imagina se José tivesse desistido naquela prisão. Imagina se José tivesse falado: eu estou cansado, chega, eu não aguento mais essa vida de humilhação, eu desisto. Ei, José estava a um dia do seu milagre. Talvez hoje você esteja apenas a um dia do seu milagre. Todo dia você está mais perto do seu milagre. A única coisa que você não pode é desistir. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero orar por você. Eu quero declarar um dia abençoado. Eu quero declarar que hoje vai ser um dia de surpresas. Ei, eu quero te lembrar que o de repente de Deus pode acontecer hoje na sua vida, mas você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Você precisa estar vivendo o processo para que o Senhor faça na sua vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas ei, a vitória só vem para aqueles que permanecem. A promessa só chega para aqueles que permanecem. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que durante essa oração você concorde comigo. Você fala: Senhor, eu recebo. Eu declaro que o teu de repente vai chegar na minha vida. Eu declaro que o Senhor vai mudar a minha sorte, porque Deus é aquele que muda a sua sorte da noite para o dia. Ele muda a sua sorte. Você dorme de um jeito e você acorda com uma boa notícia. Ei, eu quero te dizer que a boa notícia na sua vida está chegando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por esse dia e eu abençoo. Eu abençoo cada vida que está comigo agora. Senhor, eu abençoo cada família. Deus, eu abençoo essa pessoa que nesse exato momento está se sentindo abandonada, está se sentindo traída, está se sentindo sozinha. Ei, o Senhor te fala: você não está sozinho. O Senhor, Ele é contigo. Ele é contigo e Ele vai te ajudar a viver esse processo. Ah, Deus, alcança essa vida agora, que se sente só, que se sente fraca. Venha, Senhor Deus, com a tua força, venha com a tua paz, venha com a tua alegria sobrenatural. Deus, aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz onde você olha a situação, ela está a mesma, mas existe uma paz de alguém que confia, alguém que tem a convicção de que todas as coisas irão colaborar para o seu bem. Deus amado, abre portas. Deus amado, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem se levantado contra nós está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Deus, eu declaro sobre essas vidas que eles estão cada vez mais perto das suas promessas, cada vez mais perto de cada palavra que foi liberada sobre a vida deles. Ah, Senhor, não é o fim. Aquilo que muitos estão aqui pensando que é o fim, o Senhor te fala: ei, não é o seu fim, é apenas o início do ano mais extraordinário da sua vida, apenas o início do tempo mais extraordinário da sua vida. Ah, Deus, eu abençoo essas vidas e eu declaro que eles irão acessar nessa terra as realidades dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra e que você caminhe na certeza de que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Mas ei, o de repente de Deus, ele chega para aqueles que não desistem. Que Deus te abençoe e envie essa mensagem e abençoe a vida de alguém.